Olá, irmãos, paz seja com todos vocês, tudo bem? Irmãos, o que que acontece? Quando estamos discutindo sobre a questão da guarda do sábado, e geralmente quando a gente fala, né, que o sábado é um mandamento que foi dado somente à nação de Israel, geralmente algumas pessoas, alguns irmãos sabatistas, eles dizem que não, né, que o sábado foi dado lá na criação do mundo, que o sábado foi dado para toda a humanidade lá na criação do mundo. E geralmente usa o texto de Gênesis, né? Gênesis capítulo 2 lá. Deus abençoou, santificou o dia de sábado. Usa esse texto como base para querer dizer, né, o que eles pretendem ali. É, será que o texto comprova isso mesmo? Será que o texto de Gênesis comprova, o texto e o contexto, claro, comprova que após Adão, porque Deus, né, santificou e descansou no sábado, após Adão, toda a humanidade, todos os servos de Deus que viriam após Adão, deveriam, né, guardar e santificar o sábado também. É, será que realmente há uma prescrição de mandamento aí implícito? Há uma prescrição de mandamento na forma implícita aí para a humanidade? É sobre isso que queremos falar hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para começar, caiu minha caneta. Para começar, vamos vendo o Gênesis capítulo 2. O Gênesis capítulo 2 diz, 2 verso 3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Muito bem, para falar sobre esse tema, é importante analisarmos aí alguns termos, né, algumas frases. Por exemplo aqui, Deus descansou. Logicamente, quando fala que Deus descansou, não está remetendo a, ao fato de Deus estar cansado. Logicamente que não, tá? Geralmente a gente tem essa ideia. Opa, se descansou é porque ele estava cansado. E não é isso, tá, prezado? O sentido não é esse. O sentido é que Deus cessou. O sentido de descansar é cessar alguma obra, algum trabalho. Se você ler aí o contexto da criação, você vai perceber que durante toda a semana da criação, o Criador faz uma obra criativa. Em todos os dias, o Criador faz uma obra criativa. Tá? No primeiro dia, segundo. No primeiro dia, Deus cria algo. No segundo, Deus cria algo. Só que quando chega no sétimo dia, Deus não cria nada, não faz obra alguma. Esse é o sentido de descansar. Tá? Ok? Vale lembrar que é justamente por isso que o sábado, o sétimo dia da semana, ganhou o título, né? Ganhou um nome, sábado, ou Shabat, que a palavra Shabat, o sábado, quer dizer descanso. Ok? Até aí, tudo bem? O segundo termo a ser analisado nesse verso aqui, Gênesis 2, é santificar. Deus santificou o sétimo dia. O que significa santificar? Santificar significa separar. Dos 7 dias da semana, Deus separou o sétimo dia. Como você viu, separou com qual finalidade? Com qual objetivo? Separou para ser um dia de descanso, tá? Vale lembrar também que por isso que o sábado passou a ser chamado de dia de Deus, santo dia de Deus, ou dia separado de Deus. Entendeu essa primeira parte? Entendeu o significado de descansar e o significado de santificar? Vamos para a segunda parte aqui da explicação. Entendendo essa primeira parte, vamos para a segunda parte. A segunda parte é a seguinte: a pergunta que não quer calar é: de acordo com as escrituras, não de acordo com o meu achismo, de acordo com o seu achismo ou com as nossas conjecturas, mas de acordo com as escrituras, de acordo com a Bíblia, a partir de que momento Deus pegou o seu dia, o seu santo dia, e deu a alguém, né? Em outras palavras, a partir de que momento que Deus falou assim, ó, da mesma forma que eu santifiquei o dia,
você também agora vai ter que santificar. Agora vai ser um dia santo para você, para vocês também, tá? E do mesmo jeito que eu descansei nesse dia, vocês também terão que descansar. A partir de que momento houve a prescrição de tal mandamento? A partir de que momento? De acordo com a Bíblia. Vamos para a palavra. Gênesis não, perdão. Êxodo, capítulo 16, verso 23. Diz: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16 confirma o que nós lemos lá no Gênesis. Está confirmando que o sábado era um dia santo de Deus. Em outras palavras, um dia separado para Deus, de Deus, né? É um dia de Deus, é um dia que ele separou. Tá? Aqui está confirmando. Vamos para o verso 29. Verso 29 diz: Êxodo 16, 29 diz: porquanto. Opa. Aqui. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, aqui. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Entenderam? Primeiro o texto diz: o sábado é o santo dia de Deus. Depois o texto fala que Deus, o próprio Pai, deu para a nação de Israel o dia dele, o santo dia dele. Em outras palavras, explicando em outras palavras, o dia que era santo de Deus, de agora em diante, a partir desse contexto aqui de Êxodo 16, passou a ser o santo dia da nação de Israel também. E da mesma forma que o dia foi lá na criação um dia de descanso para Deus, a partir desse momento aqui, desse contexto aqui, deveria ser um dia de descanso, né, para a nação de Israel, sob pena de ser considerado, né, qualquer um que fizesse alguma obra, fizesse alguma coisa, algum trabalho nesse dia aqui, qualquer trabalho, sob pena de ser considerado pecador, um pecador, né, que estaria profanando esse dia santo aí. Isso tem que ficar muito, mas muito claro para você. Antes desse contexto aqui, Deus não tinha, Deus não em nenhum momento, antes desse contexto aqui, em nenhum momento Deus pegou o seu dia e deu para ninguém, para nenhum povo, para nenhuma nação, né? Para ninguém especial. Deus deu o dia e falou: ó, o meu dia vai ser o seu dia, né? O meu dia santo agora vai ser o seu dia santo. Não há isso nas escrituras. Não há prescrição de mandamento, ó. Como aqui, né? Aqui tá, ó. Vocês fiquem em casa no dia de sábado aqui. Antes desse contexto não havia nada disso, tá? Não havia nada disso. Se você ler Gênesis capítulo 2 ali, até aqui, Êxodo 16, você vai perceber que em nenhum momento há prescrição de mandamento de Deus, né, pedindo para que alguém santificasse o sábado. Não há nem essa prescrição, não está nem na forma explícita e nem na forma implícita. Você vai perceber também que não há nenhum servo de Deus, os patriarcas, né, os servos de Deus ali, Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Enoque, nenhum desses servos de Deus recebeu ali mandamento. E você também não vê esses servos de Deus, exemplos desses servos de Deus santificando o sábado. Não há também nenhuma punição, ok? Você percebe que Deus castiga e pune alguns povos por transgressão da lei de Deus, né? Povos que inclusive não estavam santificando o sábado. E em nenhum momento você vê Deus falando: ó,
essa punição, esse castigo é porque vocês estavam transgredindo o sábado. Não há. Antes, pelo contrário, você consegue ver servos de Deus, né? Antes do maná, você vê servos de Deus não santificando o sábado. Vou ler aqui com vocês Êxodo 16, verso 1. Diz assim: E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. Olha, querido, 15 dias do mês segundo, depois do mês segundo, do segundo mês que o povo saiu lá do Egito. Isso quer dizer aqui que o povo, no primeiro mês, passou o primeiro mês todinho, e o povo não santificou nenhum dos sábados, ok? E depois 15 dias, cerca de 2 sábados, num total aí de 5 a 6 sábados, tá? Mais ou menos 5 a 6 sábados. Moisés e o povo de Israel não santificou nenhum desses sábados, tá? Estaria Moisés e o povo ali pecando, profanando o sábado de Deus? Estaria? Claro que não, né, prezado? Por que não Moisés não pecou e não profanou o sábado? Porque até antes do contexto do maná, como eu já falei, não havia mandamento e Deus não tinha entregado o seu dia santo para ser um dia santo para Israel, tá? Por isso que Moisés e o povo de Israel não pecou ao deixar de santificar o sábado aí, nesse contexto aqui, tá? Alguém pode dizer assim: bom, Fábio, mas o povo não guardou o sábado aí porque o povo de Israel estava como cativo, né? Estava como escravos lá no Egito, então eles esqueceram o sábado, né? Perderam o costume. Certo, gente? Você tem que entender o seguinte: Deus, por causa do mandamento da circuncisão, Deus, para que Moisés não deixasse, né, de circuncidar o seu filho, que Moisés já ia deixando de circuncidar seu filho. E a Bíblia fala que Deus castigou ali, puniu severamente Moisés, porque Moisés deveria dar o exemplo para o povo, né? O líder deveria dar o exemplo. E Deus fez com que Moisés circuncidasse para poder sair tudo certinho, né? De acordo com a palavra, cumprindo tudo que era a vontade de Deus. E o mandamento da circuncisão era um mandamento que representava a vontade de Deus. Agora, vocês acham que se Deus foi tão severo assim com relação à circuncisão, se houvesse realmente a obrigação de se guardar o sábado ali no contexto, você acha que Deus iria deixar realmente o Moisés e sua família, seu povo ali profanar 6 sábados? Você acha realmente? Claro que não, né, prezado? Isso deixa bem claro que antes desse contexto aqui do maná, não havia obrigação de nenhum povo, de nenhuma nação santificar o sábado, tá? Logo, prezado, espero que com essas exposições aqui tenha ficado bem claro que Deus não deu o seu sábado, o seu santo dia, para a humanidade lá na criação, como muitos pensam. Antes, pelo contrário, Deus deu aqui, ó, em Êxodo 16, o contexto do maná, tá? Deu para quem? Para a nação de Israel, ok? Veja bem, vou repetir, para a nação de Israel, tá? Deus não deu o sábado para os brasileiros, para a nação de brasileiros, de romanos, de babilônicos, de árabes, não. Para Israel, tá, gente? Que fique bem claro isso para vocês, tá bom? Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Então, até o próximo estudo. No próximo estudo vou analisar aquele texto lá que muita gente interpreta equivocadamente, que o sábado foi feito por causa do homem. Vou analisar esse texto e você vai perceber que esse texto aí não está comprovando que Deus deu o sábado para toda a humanidade, tá bom? Até o próximo estudo. Deus abençoe.